Primeira que pergunta é a Rayane Lima. Ela diz, preciso citar, aí ela coloca o link, mas não a indicação de autor. Como devo fazer a referência no corpo e na bibliografia? Beleza. Primeiro ponto, no corpo se faz a citação, tá bom? Então no corpo nós vamos fazer a citação, tá? Então primeiro citamos, depois referenciamos. Aí a Daniele pergunta, já nesse mix, nesse compilado de conteúdo para responder, já que a pergunta faz todo o sentido de ser respondida junto. Meu nome é Daniele e estou fazendo um trabalho da faculdade. A professora pediu que fizéssemos no formato ABNT, só que os sites que estou pesquisando não tem um autor. Vou primeiro começar por onde eu sempre gosto de começar essa explicação. Há sites que são bons para serem citados e há sites que não são bons para serem citados. Como assim? Sim, temos sites que são péssimos para citações. São esses sites que não possuem a procedência da informação. Quanto mais procedência tiver informação, muito mais útil será para a nossa pesquisa. Mas o que será um site com procedência da informação? Um site com procedência da informação é um site que eu posso referenciar bibliograficamente com facilidade. Por quê? Porque ele é um site escolhido, trabalhado com diversidades, com elementos suficientes que permitem a sua confiabilidade. Aqui dentro do canal eu vou mostrar para você aqui referência de site, onde achar a referência de site e quais sites são confiáveis para a citação. Recomendo que você venha aqui no canal, primeiro se inscreva, é claro, e depois você assista a esses dois vídeos para entender quais sites vale a pena citar no seu trabalho acadêmico ou não vale a pena citar no seu trabalho acadêmico. Há alguns sites que não merecem ser citados, ou quer dizer, não podem ser citados porque eles vão empobrecer o seu trabalho. Mas como é que eu vou fazer a citação sem autor? Que é a pergunta das duas acadêmicas. Como é que vocês vão fazer essa citação? Vão citar o órgão ou a empresa que está emitindo essa informação. A Rayane, ela foi além, ela mandou o link dentro do seu questionamento. E eu me dei o trabalho, né? Abri o link aqui para identificar a informação e poder responder melhor. No caso da Rayane, ela quer citar a prefeitura do município de Jaú. Então, como você citaria essa informação aqui diretamente no Word, que é para a gente já ver na prática? No corpo do trabalho, você citaria segundo a prefeitura de Jaú. Pronto. Que ano? 2020 foi o ano da publicação. Aí sim você vai fazer a citação. Se você for inserir uma tabela com dados, porque quais informações eu encontrei aqui dentro daquilo que você me apresenta? Eu encontrei os dados que falam da pandemia que está acontecendo nesse momento, dessa doença grave. Então, se você quer citar esses dados da doença grave, aí nós vamos partir para especificar isso provavelmente através de uma tabela, através de uma figura e assim por diante. Se você for inserir uma tabela ou se você for inserir uma ilustração, você vai ter que colocar primeiro a descrição e depois a fonte. Toda figura vai ter que ter uma fonte. Toda tabela vai ter que ter uma fonte. Isso aqui é determinação da ABNT. Tá? Então, toda vez que você for citar esses dados mais específicos, você vai ter que colocar fonte. E esse aqui responde mais uma pergunta que eu recebi essa semana e que já vou juntar a esse pacote compilado de questionamentos. Professor, e se houver uma imagem tirada da internet, como colocar na referência? Isso aqui que eu vou responder automaticamente. Primeiro, se nós tivermos uma imagem, se nós tivermos uma tabela, se nós tivermos um gráfico tirado de alguma fonte da internet, nós vamos citar da seguinte maneira. Vamos colocar aqui a tabela. Se for uma tabela, eu vou inserir uma tabela aqui apenas para simplificar para vocês. Essa tabela aqui, ela vai ter que ter uma descrição. Como é que eu vou inserir essa descrição na tabela? Aqui em cima, você tem alguns elementos importantes. Um deles é a referência. Temos aqui as referências, nós podemos inserir a partir dessas referências, nós podemos inserir legendas, tá bom? E aqui nós vamos colocar figura 1, aqui vai ser tabela, dados, pandemia. E aqui em fontes eu vou ter que colocar ainda uma fonte para esse material. Qual é a fonte dessas informações? Aqui estamos falando que foi a prefeitura de Jaú 2020.
Ainda você pode fazer algo a mais, tende a não ser nem obrigatório, tá? Mas eu gosto particularmente que toda vez que nós formos citar alguém como fonte, nós coloquemos um link de comprovação. Ainda mais em tempos em que nós estamos com quase tudo disponível na internet. Você colocou aqui Prefeitura de Jaú, tudo mais, aí você vai selecionar essa fonte que você colocou aqui, vai voltar a referências e vai inserir uma nota de rodapé. Por que eu vou criar essa nota de rodapé aqui? Porque eu quero que simplesmente quem vá depois conferir o meu trabalho saiba de que lugar eu tirei isso daí, né? Então eu venho aqui, já coloquei aqui a nota de rodapé, aqui eu vou colocar dados informativos sobre a pandemia, boletim tal, disponível em 2 pontos. Aí eu vou colocar o link de onde eu tirei essa informação, que é esse link que você enviou para mim aqui. Coloco esse link, acesso em... Hoje é 13 de junho de 2020. Basicamente assim é que eu costumo fazer essas citações e essas referências de tabelas, de dados que eu encontro dentro de um site, dentro de uma plataforma que não tem nome de autor também, tá? Então eu faço dessa maneira. Coloquei a tabela, coloquei o gráfico, coloquei a fotografia. Aqui em cima eu simplifico, eu coloco aqui como uma figura, ou então como uma tabela, tá? Nesse caso aqui eu coloquei figura, mas eu poderia ter feito outra inserção. Logo após colocarmos esse dado, colocamos imediatamente a fonte. E aí você vai acrescentar a nota de rodapé que eu estou recomendando para você, seguindo mais ou menos a mesma regra, tá? Eu vou colocar aqui certinho para simplesmente já termos um exemplo 100%. Pandemia no município. Esse aqui poderia ser basicamente a nossa descrição, tá bom? Aqui eu vou apagar isso aqui, tá bom? Disponível em site, acesso em... Pronto. Dessa maneira nós já acabamos citando toda e qualquer figura que nós formos utilizar, toda e qualquer tabela que nós precisarmos utilizar. Dessa maneira nós estamos já contemplando absolutamente todas essas variáveis, tá?